Perdão, é Lucas, capítulo 4. Quem achou, diga amém. Amém. Abaixa um pouco aí o microfone, só um pouquinho de nada. Diz assim: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminado eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: Escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra de Deus. E o diabo levando a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Levou-o também a Jerusalém, e pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Mandará aos seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustentem nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe: Dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Curve tua cabeça por um instante. Irmãos, nós lemos um texto que é um texto que praticamente todos aqui já o conhecem. Todos nós já ouvimos falar, ou alguém pregar, ou até mesmo já lemos muitas vezes o texto que fala a respeito da tentação de Jesus após ele ter jejuado 40 dias no deserto. A Bíblia diz que Jesus, após o batismo no Rio Jordão, junto a João Batista, diz a Bíblia que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E lá no deserto, Jesus passa 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. E passados 40 dias, o diabo apresenta-se a Jesus e começa a lhe apresentar algumas facilidades, algumas situações de resolução de um problema, de uma dificuldade que Jesus estava passando ali. O diabo chega para Jesus e fala assim: Olha, Jesus, você está aqui nesse deserto. Eu apenas estou parafraseando, porque o texto não diz o que eu vou falar agora, mas se subentende que era isso que o diabo queria dizer para Jesus. O diabo se apresenta para ele e diz: Olha, Jesus, você está aqui no deserto há 40 dias. Você estava orando, você estava jejuando, e agora você está com fome, você está com sede. Você se privou do alimento e agora você precisa se alimentar. E diz a Bíblia que o diabo diz para Jesus que sugere a ele que Jesus transformasse as pedras em pães, ou a pedra em pão, para que Jesus saciasse a sua fome. Depois o diabo leva Jesus a um alto monte e mostra para Jesus todos os reinos do mundo e toda a sua glória. E diz a Bíblia que o diabo diz para ele: Olha, Jesus,
Está vendo todo esse reino, esses reinos do mundo, toda essa glória do mundo, eu te dou para você. Mas você precisa fazer algo. Você tem que se prostrar e me adorar. Jesus dá uma resposta pela palavra de Deus, assim como na primeira resposta, quando o diabo manda ele transformar em pão, a pedra em pão, ele diz, olha, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Na segunda tentação, quando o diabo mostra todos os reinos do mundo e a sua glória, Jesus responde para Satanás, quando Satanás pede que ele se prostre e adore ao diabo, Jesus diz, olha, diabo, somente ao Senhor teu Deus adorarás, como está escrito. E na terceira vez, o diabo leva a Jerusalém em cima do templo, no pico mais alto do templo, chamado o pináculo do templo, que media 150 metros de altura, e o diabo diz para ele, olha, lança-te daqui. E o diabo usa também a Bíblia, dizendo para ele, porque está escrito que Deus dará ordem aos seus anjos, para que não permitas, para que não deixes você tropeçar o teu pé em pedras. E Jesus também rebate aquela tentação pela palavra, quando Jesus diz que não tentarás ao Senhor teu Deus. Esse texto você já conhece, você já entende, você já compreende. E eu quero nessa noite tirar algumas lições espirituais para as nossas vidas, com base nesse texto. Talvez você já ouviu muitas pregações, e se você já ouviu o que eu vou dizer nessa noite, talvez Deus esteja te alertando, esteja lhe preparando, esteja lhe revestindo, para que você não caia na tentação de Satanás. E eu não estou dizendo de coisas específicas, a questões talvez de particularidades da sua vida. Não é isso, não. Tudo abrange um contexto muito mais do que uma certa questão de atitude, talvez pessoal. Talvez uma tentação que você passa, uma fraqueza na sua alma, que precisa ser sanada, ou que precisa ser vigiada, para que o diabo não lhe engane, não lhe passe uma rasteira, e isso venha trazer a você consequências danosas, consequências ruins. Porque muitas das vezes nós não entendemos, irmãos, que as nossas escolhas têm as suas consequências. Às vezes nós reclamamos de muitas coisas, às vezes reclamamos de situações das nossas vidas, reclamamos de situações que são consequência das nossas escolhas. Eu quero perguntar para você nessa noite, qual tem sido a sua escolha? Há uma frase que diz, alguém diz, e essa frase circula pela internet, diz que Adão, ele cedeu à tentação no paraíso, e Jesus venceu a tentação no deserto. E às vezes as nossas desculpas são as questões que nos envolvem em volta. O problema não é o local, o problema não são as circunstâncias que nos cercam, o problema somos nós mesmos, irmãos. Somos nós, porque nós somos atraídos e engodados pelo desejo que nós é gerado pela nossa fraqueza moral e fraqueza espiritual. Cedemos ao pecado não porque o diabo é mais forte em si, é porque os nossos desejos são mais fortes do que a vontade de Deus na nossa vida. Então nós precisamos aprender a saber escolher. Porque se você faz uma escolha errada hoje, as consequências danosas que você vai colher lá na frente, não é culpa do diabo muitas das vezes, não é culpa de Deus, não é culpa do seu pai, não é culpa da sua mãe, não é culpa do A e nem do B, é propriamente a sua própria culpa. Do que se queixa o homem dos seus próprios pecados. E nós se esquecemos, irmãos, que a palavra de Deus nos ensina um aspecto espiritual muito forte e profundo,
que é a lei da colheita e da semeadura. O que você está plantando hoje, você vai colher lá na frente. Não pense que a vida deixará você inexcusável das coisas que você tem feito hoje, das coisas que você tem escolhido hoje, das coisas que você tem plantado hoje, porque tudo isso você irá colher. E nem Deus intervirá na colheita, meu irmão. Se você quer ter frutos bons, saiba plantar coisas boas. Se você quer ter uma vida abençoada, saiba fazer boas escolhas. Se você está entendendo, diga amém. E o interessante, irmãos, que o aspecto da tentação de Jesus estava se preparando para o ministério. Jesus estava se preparando para o ministério. E o ministério de Jesus não se tangia, ou não se limitava à questão só da pregação, ou de curar, ou somente ensinar. Jesus, pelo meio do evangelho, da pregação, do ensino e das curas milagrosas, o desejo do coração de Jesus era alcançar o ser humano, era abençoar o ser humano, era mudar a história e a vida do homem. Só que o homem, ele é complicado demais. O homem ouve a palavra de Deus, mas entra pelo um ouvido e sai pelo outro, irmão. Deus quer alcançar, quer abençoar a vida do ser humano, mas o ser humano, ele restringe até onde Deus pode agir na vida dele. O ser humano é complicado. O ser humano não permite Deus trabalhar em si. Deus quer mudar a tua história, Deus quer mudar a sua vida, Deus quer mudar a sua família, Deus quer mudar a sua casa, Deus quer mudar alguns aspectos moral e espiritual da sua vida. Então você tem que permitir, porque se você não permitir, não tem como Deus mudar. E o diabo chega para Jesus, e Jesus está se preparando para o ministério dele, para mudar a história da humanidade. E não se limitava apenas a cumprir um ministério, uma carreira. A vida de Jesus estava destinada à cruz do Calvário. Além de Jesus cumprir o seu ministério, ele tinha que ir para a cruz. E a cruz era uma escolha, irmão. A cruz era a vontade de Deus. A cruz não era uma atitude que os romanos intentaram fazer com Jesus, porque ele era um homem diferenciado, que estava agimentando muitas pessoas. E poderia causar uma revolução dentro do império, criar problemas. Os judeus não era apenas uma conduta judaica de dizer: esse homem aí é um profano, é um pecador, então vamos crucificá-lo. Não, a cruz era uma escolha, não quando Jesus vem ao mundo. A cruz era uma escolha antes da fundação do mundo. Antes de Deus criar os céus e a terra, Jesus já havia escolhido morrer na cruz, irmão. Jesus havia escolhido morrer na cruz. Deus não tinha feito o homem, Deus não tinha feito o universo, Deus não havia criado nada. É por isso que a Bíblia diz que ele é cordeiro antes da fundação do mundo. Antes de Deus fundar o mundo e todas as suas criaturas, Jesus já tinha dito: eu vou morrer pela humanidade. Eu vou morrer pela vida do Cícero. Eu vou morrer pela vida da Jaqueline. Eu vou morrer pela vida da Thaís. Eu vou morrer pela vida do Antônio. Eu vou entregar a minha vida pela vida da Vera. Eu vou entregar a minha vida pela igreja, pelas pessoas que irão congregar lá no Ministério São Ágape. Era uma escolha de Jesus morrer na cruz. E se tinha uma coisa que o diabo jamais queria que acontecesse, era que Jesus chegasse até a cruz. O diabo tentou quando Jesus nasceu. O diabo tentou quando Jesus estava no deserto. E o diabo também tentou até quando Jesus estava nas piores horas da sua vida, que eram as últimas 12 horas, chamada Paixão de Cristo. Quando os soldados o prendem, ele é levado a Caifás, a Anás, ele é levado a Herodes, ele é levado a Pilatos, ele é julgado. As pessoas gritam que ele seja crucificado. Escolhem a Barrabás do que escolher a Jesus. Então o diabo chega para Jesus, Jesus está no deserto. E o interessante, irmão, que o ministério de Jesus não era
um homem comum. Apesar de ele ser um homem como nós, ele era o próprio Deus manifestado nesta vida, em carne, como ser humano. E acontece que quando Jesus vem, o diabo se apresenta para ele, porque o diabo quer impedi-lo de ele ir adiante naquele propósito de morrer na cruz. Então o que acontece? O diabo sabia que o maior propósito de Jesus era a cruz do Calvário. Então quando o diabo apresenta-se para Jesus, dizendo para ele transformar a pedra em pão, há mais do que ali uma mensagem propriamente não de saciação de fome. Quando o diabo coloca Jesus no pináculo do templo, ou leva ao alto monte, é muito mais além daquilo que você pensa do que está escrito. Não está baseado apenas numa questão de uma conduta humana. Jesus era um homem que morreria na cruz pela humanidade, o próprio Deus. Então o diabo compreendia que Jesus era uma pessoa diferenciada, era um homem diferenciado. Então o diabo se apresenta para ele, dizendo para ele: olha, transforma estas pedras em pães. E o que eu entendo quando o diabo se apresenta para Jesus e diz para ele transformar as pedras em pães? O diabo está apresentando para Jesus o caminho mais fácil para resolver o seu problema. O diabo está dizendo para ele: olha, Jesus, você precisa saciar a tua fome, mas você precisa fazer com que as pedras se transformem em pães. Era tão simples. Jesus podia transformar as pedras em pães, mas o diabo queria colocar na mente e no coração de Jesus que ele usasse a autoridade e o poder que lhe foi entregue apenas por uma satisfação pessoal. Então o diabo apresenta para Jesus o quê? O caminho mais fácil. O caminho mais fácil não é o melhor caminho. E às vezes, irmão, como que acontece com Jesus? Jesus é levado para o deserto. E o nome desse deserto se chama Jeshimon, que significa a devastação. Então Jesus estava, espiritualmente falando, vivendo um dos piores momentos da sua vida. Porque esse momento de preparação para Jesus, o deserto, significa muitas coisas para nós. Ainda mais o deserto que se chama a devastação. Jesus está nesse deserto há 40 dias e 40 noites. Aonde o diabo se apresenta para ele e diz assim: olha, eu tenho a solução mais fácil de você resolver o seu problema. Eu tenho a solução mais fácil. E a solução mais fácil, Jesus, é você tomar o caminho de você resolver o seu problema do meu jeito. Você resolver o seu problema do meu jeito. O diabo estava apresentando para Jesus uma solução facilitada de uma solução de um problema. Agora pensa em você agora, meu irmão. Pensa em você agora. O que você está vivendo na sua vida? Qual é a dificuldade que você está vivendo hoje dentro da sua casa? Qual é a dificuldade hoje que você está vivendo na sua vida financeira? Qual é a dificuldade hoje que você está vivendo dentro da sua família? Qual é a dificuldade que você está vivendo hoje nas suas questões pessoais? É aí, talvez que você possa dizer: é o meu deserto. A minha vida está uma devastação. Propriamente como significa o nome desse deserto da Judéia que Jesus estava. Aí você pode dizer: a minha vida está uma devastação. Ninguém sabe o que está acontecendo comigo. Ninguém sabe o que está acontecendo no meu interior. E aí quando nós vivenciamos esses problemas da vida, irmãos, é que o tentador se apresenta. Às vezes a pessoa está vivendo um problema dentro de casa, aí o diabo facilita uma resolução mais fácil. Para que ficar aguentando isso?
até quando você vai ficar nessa situação? Olha, resolve o teu problema. Eu tenho um jeito melhor para você resolver. Quando o diabo se apresenta para Jesus, Jesus, você está com fome, você quer resolver o teu problema? Transforma as pedras em pães. Ele estava induzindo Jesus, ele estava querendo induzir Jesus a tomar uma atitude que acarretaria grandes problemas para o ministério e para a própria vida de Jesus. Mas Jesus não estava ali, naquele momento pior, com muita fome, para satisfazer o seu próprio desejo. Jesus estava ali com um propósito além de si próprio. Então quando o diabo disse para Jesus, transforma as pedras em pães, ele quer induzir Jesus a usar o poder em benefício pessoal. É aquilo que ele diz assim, olha, Jesus, você quer que o povo acredite em você? Você quer que o povo, Jesus, siga você? Jesus, você quer que o povo grite hosanas para você? Eles vão fazer tudo isso, mas eu tenho um jeito melhor para você. Você não vai precisar morrer na cruz. Eu tenho um jeito melhor para você ter tudo isso que você precisa ter. Eu tenho um jeito melhor para fazer com toda a multidão que vai te seguir você do jeito mais fácil que você pensa. É esse pensamento que o diabo tenta introduzir na mente de Jesus. Dizer assim, olha, é só você barganhar com eles. O princípio de Satanás, irmão, é diferente do princípio de Deus. O princípio do diabo é barganha. O diabo, dentro desse princípio, quando ele diz, olha, você quer dinheiro, você quer fama, você quer posição, é só você me adorar, é só você fazer o que eu quero. Então o diabo chega para Jesus, para as pessoas, nesses últimos dias, na nossa sociedade, porque muitas pessoas têm alcançado fama, têm chegado em posições como atrizes, como cargos políticos, por meio de caminhos compactuados com o mal. Então, mostra o caminho mais fácil. Você não precisa ser um macumbeiro, um feiticeiro, para compactuar com o inimigo da nossa alma. Não, meu irmão. Atitudes e escolhas fazem com que esse pacto seja firmado, sem você precisar de um bruxo ou de alguém que possa dizer, olha, a partir de hoje você vai ter dinheiro, sucesso, fama, conforto, lazer, prazer, do jeito mais fácil que você imagina. Então o diabo, ele se apresenta desta forma. Então ele barganha com o ser humano. Quando ele diz para Jesus, Jesus, eu te dou tudo isso porque a mim me foi entregue, é meu, então eu dou a quem eu quiser. E você vai fazer uma coisa tão simples, você só vai se prostrar e me adorar. É essa a ideia que Satanás tem introduzido na mente de muitas pessoas hoje em dia. E não é diferente na mente de muitos crentes que querem lidar com Deus quando lidavam com o diabo. Alguém me procurou hoje e disse, eu quero uma solução na minha vida. Eu vou para a igreja porque eu quero mudar a minha vida. Eu quero ir para a igreja porque eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. E eu perguntei para a pessoa, e quando você chegar a ter tudo isso que você quer na sua vida, o que vai ser Deus para você? A pessoa se calou, irmão. Isso aconteceu hoje. A pessoa se calou, porque a intenção e a ideia da pessoa era apenas barganhar com Deus, dizer, eu vou na igreja, eu vou servir a Deus, eu vou buscar a Deus, e é apenas para Deus satisfazer os meus desejos pessoais. Eu só apenas quero que Deus me dê o pão daquilo que está escrito aqui. É saciar a fome que precisa para o imediato. E as pessoas não sabem que quando elas barganham com o diabo, elas não vão comer o pão que vem do céu, mas elas comerão o pão que o diabo amassou. Tem muita pessoa comendo pão que o diabo amassou até hoje, porque barganharam com o diabo, meu irmão. E eu estou falando de pessoas de igreja. Estão comendo pão que o diabo amassou, porque não se colocaram diante de Deus com uma aliança com Ele. Então é essa a base que o diabo se apresenta. O que você quer? Você só quer apenas saciar a tua fome? Ou você quer ter um compromisso realmente com o reino de Deus? Você está entendendo? Então é isso que o diabo tem para você.
Ele diz: olha, eu te dou tudo o que você quer, mas de acordo com os meus desejos, os meus princípios. Diga amém se você está entendendo, meu irmão. Então, quando o diabo se apresenta pedras e pães, ou transforma pedras em pães, ele está dizendo para Jesus: ó Jesus, dá tudo o que o povo precisa, tudo o que eles querem. E hoje em dia, irmão, você preste muita atenção no que vem acontecendo hoje nas igrejas. Por que as igrejas estão cheias hoje? Porque eles têm apresentado esse pão que o diabo tem dito que Jesus transformasse, dizendo para eles: olha, vem para cá, para a minha igreja, que você vai ter casa, você vai ter dinheiro, você vai ter fama, você vai conquistar, você vai crescer, você vai ser um bom político, você vai ganhar tudo que você quer ganhar nessa vida. Então é isso que o diabo tem feito com as pessoas. Mas só que com Jesus não se embarganha, meu irmão. Jesus não te chamou para você barganhar com Ele. Não é troca de moeda. Jesus quer um compromisso com a tua alma. Jesus tem um compromisso com a tua alma. Há uma guerra espiritual muito grande e você não compreende isso. Igreja, meu irmão, não é centro espírita para você ir buscar lá na igreja uma revelação de como é que está o teu esposo, de como está a tua esposa, como é que está a situação assim, o assado, o que Deus vai revelar. Não, meu irmão. Igreja é o local onde você se reúne com a igreja. Quando a gente fala igreja, não é o templo, não é os prédios, mas é as pessoas que se reúnem em comunhão com Deus, em comunhão uns com os outros, para crescerem espiritualmente. O diabo sempre tem uma condição. O diabo sempre tem uma condição para você, meu irmão. Ele sempre vai condicionar as coisas para a tua alma. Jesus, irmão, quando ele diz: olha, creia em mim, aquele que crê em mim, se fará nele rios de águas vivas. É somente você crer. O diabo condiciona as coisas de Deus. As pessoas acham que ir para a igreja, ou se tornar evangélico, ou se tornar um religioso, vão apenas crescer financeiramente, vão ter um bom relacionamento, vai mudar a sua posição na sociedade. As pessoas estão achando que a igreja, ou que Deus apenas é um ser para barganhar comigo e com você. Quem barganha é o diabo, mas Deus não barganha com seus filhos. Quando Deus resolve abençoar alguém, Ele abençoa. Quando Deus fala assim: eu vou mudar a história daquela pessoa, eu vou mudar a história daquela família, Deus não está dependendo de nenhuma atitude sua, meu irmão. Se você é certo, se você é bonzinho, se você é errado, é apenas se você crê que Ele pode mudar a sua história. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Há pessoas que estão aqui, estão vivendo um deserto de devastação na sua vida. Aí vem o diabo e diz assim: olha, eu tenho uma solução para o teu problema. Eu tenho um jeito mais fácil de você resolver o problema lá dentro da sua casa. Eu tenho um jeito mais fácil de você resolver o teu problema financeiro. Eu tenho um jeito mais fácil de você resolver a tua situação. Não vai por esse caminho, querido. O caminho mais fácil é o caminho da perdição. Jesus ensina que há dois caminhos. O caminho difícil é o caminho estreito. É o caminho, muitas das vezes, do pagar o preço. É o caminho, às vezes, da humilhação. É o caminho do deserto. É o caminho da dificuldade. É o caminho do vale. É o caminho da perseguição. É o caminho da esculhambação, que você muitas vezes passa no meio da sua família, no seu emprego. Você passa por ser cristão. Mas você sabe e você crê num Deus que te escolheu e que não barganhou com você, dizendo: meu filho, olha, eu vou dar as coisas para você se você for só bonzinho. Se você fizer isso, não, Deus não está barganhando. Deus te escolheu para te abençoar. E o diabo vem na frente e fala: não, eu tenho um caminho mais fácil para você. É aí que o diabo diz assim: olha, mas para isso você vai ter que quebrar princípios da sua vida. Princípios que você muitas das vezes defendeu, muitas das vezes você abraçou e você disse: eu não abro mão desses princípios. E às vezes, para você conquistar alguma coisa, você tem que abrir mão dos princípios. Aí você abre mão da verdade, você abre mão da santidade,
Você abre mão do compromisso com Deus. Você abre mão do teu temor apenas para alcançar um objetivo. Aí o diabo fala assim: não, mas isso não é nada. Ninguém vai ver. Olha, ninguém vai perceber. É só um pouquinho. É só um tiquinho de nada. Ninguém vai saber que você fez isso. Rapaz, meu pai, fique em paz. Vai por mim que eu te garanto que o negócio é mais fácil. Não tome esse caminho, meu irmão. Não tome o caminho da facilidade. Deus não levou o povo pelo caminho mais fácil quando o povo saiu do Egito. Sabe por quê? O caminho mais fácil se tornaria o caminho mais difícil mesmo lá na frente. Mas Deus primeiro levou eles pelo caminho mais difícil, para a terra da promessa. Porque se o povo fosse pelo caminho mais fácil, eles iam ver a guerra e iam retornar para o Egito. O caminho mais fácil não leva ao seu objetivo, te leva de volta ao Egito, meu irmão. Eu acho que você não entendeu. Diga amém se você entendeu. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ó Jesus, que você quer que os homens te sigam, dá bênçãos materiais para eles. Da casa, da carro, da dinheiro, da saúde. É isso que eles querem. Nós somos engodados e atraídos, irmão, pelos desejos da alma. E tem muita pessoa doente na alma, porque vivem em busca destas coisas. Em busca destas coisas. Irmão, Jesus está voltando. E tem muita pessoa presa a essa vida, casa, carro, dinheiro, que vão ficar agarradas a isso. E Deus quer mudar a tua vida, quer mudar a tua história. O plano de Deus é a tua salvação. O plano de Deus não é a tua felicidade. Tem muita pessoa buscando felicidade. A vontade de Deus não é a sua felicidade, meu irmão. Deus não está preocupado com a sua felicidade. Não é isso propósito de Deus. Você pode ser feliz por você ser cristão. Você pode ter alegria no Espírito Santo. Apesar de que alegria e felicidade é totalmente diferente uma da outra. A Bíblia fala que nós não seremos felizes, nós seremos mais do que felizes. Bem-aventurado quer dizer mais do que felizes. Felicidade tem muito a ver com o estado da alma. Tem crente abençoadíssimos, cheios da alegria do Espírito Santo, que muitas vezes não é feliz. Não é feliz, você sabia disso, irmão? Não é feliz por algumas situações da vida, mas por dentro dele está arrojando a alegria do Espírito. Ele chega na igreja, ele dá glória a Deus. Ela chega na igreja, ela chora, ela glorifica, ele adora. Sabe por quê? Ele está passando um problemão lá na casa, lá no trabalho, lá na vizinhança. É perseguição, é dificuldade que faz ele chorar. Mas ele sabe que ele está cheio do Espírito Santo e da alegria de Deus na sua alma. A felicidade tem muito a ver com o estado da alma, meu irmão. Das condições. E o diabo, ele condiciona as coisas. Agora, com Jesus é diferente, meu irmão. Com Jesus é diferente. Adão estava num paraíso, era feliz, mas não cumpriu com a sua fidelidade. Jesus estava no deserto passando privações, mas ele foi fiel até o fim, meu irmão. Cadê o povo que está cheio do Espírito de Deus, que está cheio da alegria de Deus? O desejo de Deus não é a sua felicidade. Tem muitas pessoas que vão viver na igreja e não vão se tornar ricos. Tem muitas pessoas que estão na igreja e muitos anos que não vão ter uma casa muitas das vezes. Não estou profetizando maldição para a sua vida não, meu irmão. Eu quero que Deus te abençoe, te dê uma casa se você está de aluguel, que Deus te dê o melhor carro. Eu quero sim. Mas há pessoas que vão passar a vida na igreja e não vão ter um carro do ano. Há pessoas que estão na igreja que não vão ter o melhor casamento. Mas isso não muda nada em você diante de Deus. Deus te ama com você com um problema na sua casa. E eu quero que você continue amando Deus. Deus quer que você continue amando Ele. Deus tem um plano na sua vida, independente se você tem ou não tem. Diga amém, diga glória a Deus. O outro conceito que nós aprendemos aqui, irmão, é quando o diabo coloca Jesus em cima do monte, apresenta todos os reinos para ele, toda a glória do homem.
dizendo: mas isso aqui eu te dou tudinho, Jesus, se você se prostrar e me adorar. É só você se prostrar e me adorar. Essa ideia de se prostrar e adorar, meu irmão, tem muito a ver com a contemporização. O que é isso, pastor? Contemporização é quando nos adequamos ao desejo de alguém ou à vontade de alguém que não tem nada a ver com os princípios da Bíblia ou da palavra de Deus. Se contemporizar é ser condescendente ou se amoldar a este mundo. Era isso que o diabo estava propondo para Jesus. É você falar assim: olha, ele não precisava mudar nada, deixar de ser filho de Deus. Era apenas ele se adequar àquilo que o diabo queria que ele se adequasse. Quando só você quer fama, Jesus, você quer a glória desse mundo, eu te dou só se prostrar e me adorar. Hoje, irmão, a filosofia o diabo ele dita filosofias do mundo, aonde as pessoas crentes se adequam a elas, mesmo dentro da igreja. Você quer ver um exemplo, meu irmão? Vou falar de sexo aqui. Sexo é um tabu na igreja hoje. Sexo é um tabu para muitas pessoas. Ah, o pastor vai falar de sexo, meu Deus. Ai, que meu Deus. Mas igreja, calma aí, segura aí. Tem muita pessoa que não pode falar de sexo na igreja, mas vai ver 50 tons de cinza no cinema. A filosofia do mundo em relação ao sexo é o que ele vai ditando a cada tempo e vai contemporizando as pessoas, adequando as pessoas a esses ideais que o diabo vai determinando para o mundo. Então, você está ouvindo falar muito sobre 50 tons de cinza na televisão, no cinema, e tem crente que está: meu Deus, não vejo a hora de ver esse filme. Ai, meu pai do céu. Irmão. Tem tanta gente. É proibido ver, pastor? Não estou proibindo você de ir no cinema e ver no filme. Não é isso. Até porque, de repente, esse filme deve ter, para estar passando no cinema, não deve ter nada explicitamente. Mas a ideia que ele traz é pior do que um sexo pornográfico que é explícito. Porque a ideia dele, irmão, não é te fazer você se escandalizar ao ver, mas é colocar uma ideia na sua mente, aonde o sexo é deturpado sorrateiramente. É onde um homem vai ver aquilo ali, que eu estava vendo na internet. Teve pessoas que foram tentar reproduzir as práticas dos 50 tons de cinza. Ficaram com 50 tons de vermelho. Foram parar no hospital. Sabe por quê? Porque quer reproduzir uma coisa que não é uma verdade. Aquilo que Deus idealiza para o relacionamento sexual. Não é? E cria uma performance aonde o homem, como eu queria que minha mulher fosse assim. Aí ele chega em casa, a mulher não é daquele jeito. E o que ele vai pensar? Eu vou procurar outra na rua. Aí a mulher vê um filme daquele: meu marido não é assim, ai, não é tão bonitão, não é um galanzão, não faz isso aqui que ele faz, então eu vou procurar outro lá fora. E eu vou dizer uma coisa para você, irmão, não estou falando de pessoas lá fora, eu estou falando de pessoas dentro da igreja. O adultério está crescendo dentro da igreja. Não estou falando dessa igreja não, irmão. Estou falando do modo geral. A fornicação está crescendo. Os divórcios estão crescendo. E as pessoas estão abraçando essas ideias, estão querendo essas coisas, estão levando as vidas como se acha que está normal. Essa ideia de 50 tons de cinza, irmão, é uma questão até científica. Você sabia disso? O mundo, irmão, não é tão colorido quanto você imagina. Você sabia que o mundo é cinza? Você já ouviu falar sobre isso? O ser humano só tem capacidade de conhecer 30 tons, ao máximo 30 tons de cinzas. 30 tons de cinza. É aquilo que, esses dias na internet, tinha um vestido que o pessoal estava tudo: meu Deus, mas que é isso? É coisa do diabo, coisa do capeta. Os tons, o que um via uma cor e o outro via outra cor, depende do reflexo da luz e da sombra. O vestido é uma cor só, mas dependendo de onde você está, como você enxerga, você vai enxergar uma cor e a outra pessoa vai enxergar a outra. Isso não é coisa do diabo, isso é científica, irmão. E a mesma coisa, o mundo é cinza. O mundo não é tão colorido quanto você vê. Não é colorido da forma que você vê.
Porque se você visse o mundo da forma que ele é acinzentado. Se você for na lua, você vai ver o mundo igual à lua, cinza. Porque na lua não tem pigmentos, como a terra tem. As cores são pigmentos. Então quando a luz reflete naquele pigmento, é aí que se dá a cor: azul, branco, vermelho, verde. São os pigmentos que a luz reflete. Ao refletir no objeto, aí ao olho, quando vê através da luz, o cérebro interpreta a cor. Então o mundo é cinza. Talvez, pastor, eu nunca ouvi falar sobre isso. Você pode perguntar para um neurologista e ele vai te explicar isso. Aí você diz, por que tem a ver com o tom de cinza? O que tem a ver os 50 tons de cinza com isso que você está falando? Irmão, quando busca essa ideia de 50 tons de cinza, a ideia de quem está promovendo essa filosofia sexual, é dizer que os 50 é você ir além do limite que está lhe dado, dentro da moral e da ética e da espiritualidade, e biblicamente falando. Biblicamente falando. Você, eu li um artigo sobre esse filme. O filme conta de uma história de uma moça virgem, de um homem sádico sexualmente. Então é misturar os profano com o sagrado. E a Bíblia diz assim que nós devemos fazer diferença daquilo que é profano e daquilo que é sagrado. Não estou falando só do filme, irmão. Eu só estou usando o filme porque é a fala do momento. É a profanação do momento. Então a ideia é que você passe a enxergar as coisas muito além daquilo que lhe é permitido. E não é só na área sexual, em todas as... É isso que o diabo está apresentando para você. Quando o diabo mostra todo o mundo e a sua glória para Jesus, ele está dizendo, tudo isso aqui, Jesus, que está brilhando nos teus olhos, que é tão bonito, que é tão gostoso, prazeroso, que é tão legal, eu te dou tudo isso, Jesus. Como? Se você se prostrar e me adorar. Mas o caminho que lhes daria todos os reinos para Jesus, não era o caminho da facilidade, mas era o caminho da cruz do Calvário, aonde Jesus morreria, mas chegaria, sentaria à destra de Deus e receberia todo o poder e toda a glória desse mundo. E um dia todos os homens vão ter que se prostrar e adorar e dizer, só Jesus é o Senhor. Então foge dessa ideia, desse idealismo que o mundo está apresentando para você, meu irmão. Dessa ideia que o mundo está apresentando para você. Foge disso. O cristão tem que ser preto no branco, meu irmão. Preto no branco não difere. É preto, é branco, é branco. O crente é assim, sim ou não. É ou não é. Vai ou não vai. Crente é assim. Crente é cabra macho, irmão. Cadê os nordestinos aqui? Os alagoanos? Hã? Cadê? Tá aí os homens. É cabra macho ou não é, irmão? Até o fim, querido. Hã? É assim, querido. É preto no branco. Ou vai ou não vai. Aí tem uns crentes hoje, irmão, que é só o pai. Tem crente até desmunhecando hoje, irmão. Só Jesus. Tem uns caras que usam umas calças apertadas, assim, coladas. E põe fica parecendo desmunheca de toda forma. Meu tempo de moleque não tinha esse negócio não, irmão. Faz sobrancelha, faz unha. Tá, mas tem que fazer unha, tudo bem. Mas pintar não. Homem não, né? Diga amém se você está entendendo, meu irmão. Essa adequação, essa contemporanização do mundo que os crentes estão hoje em dia se adequando, meu irmão. E não sabem que estão saindo dos princípios de Deus. Diga amém, nós vamos encerrar. Vocês estão compreendendo, meu irmão? Vai pelo caminho certo, querido. Casou, vai até o fim. Ah, não está dando certo. Ai, não era aquilo que eu pensava. Ai, meu Deus. Ai, tá gordinho agora. Tá gordinho, tá barrigudo. Tá feio, igual o Antônio. Brincadeira, Antônio. Antônio é bonito. Hã? Tem que ir até o fim, querido. Tem esse negócio de separa não, irmão. Vai até o fim. Quanto tempo o senhor tem de casado, irmão Ricardo? Quanto tempo o senhor tem de casado? 40 anos quase aí de casado. Tem mais tempo do que eu, irmão. Olha que bênção. Oi? Olha aí. Vou fazer 39 anos
casado. Olha que benção. Quem tem mais aqui? Casado. 31 anos, olha aí, irmão, que benção. Tem que ir até o fim. Vai chegar nos 60 anos. Vai morrer banguelo, barrigudo, pelancudo, mas vai até o fim. Abraçadinho com a irmã Eliane, filho. É assim. Não é desse jeito, irmã Eliane? Tem que ser assim. Agora o diabo aí coloca as ideias assim, não deu certo, separa. Tá ruim o negócio, separa, chuta o pau da barraca, dá um pé na bunda, manda embora. Se a contemporização, a igreja não está dentro desse nível espiritual, dessa imoralidade, meu irmão. O nível espiritual da igreja é outro. Diga amém, diga glória a Deus. Pináculo do templo, o diabo colocou Jesus lá no pináculo do templo e falou para Jesus: olha aqui, Jesus, você quer que todo mundo acredite em você? Pula daqui. Você está vendo lá todo mundo lá, olha lá os fariseus, os sacerdotes, olha lá toda a sua família, todo mundo vai acreditar em você. Porque, irmão, uma das coisas que o diabo quer sempre colocar em nós é colocar a gente para baixo. Eu vou dizer um testemunho pessoal. Um testemunho pessoal. Sabe quem são as primeiras pessoas a não acreditar no meu ministério, irmão? Sabe quem são as primeiras pessoas a não acreditar em mim, no meu ministério? Você quer saber? A minha família, irmão. Você pensa que é tudo que minha família acredita? Você pensa que a minha família meu irmão é um pastor, a minha mãe, meu filho é um pastor, que bênção. Você pensa que o povo acredita? Não acredita, irmão. Não é porque eu dou mau testemunho, não, que graças a Deus eu nunca dei mau testemunho na minha família. A nossa família, as primeiras pessoas não acreditaram em nós. E assim era com Jesus também. Nem as suas famílias, nem os seus irmãos acreditavam nele. E a tentação que nós, muitas das vezes, a gente sofre é quando a gente quer que as pessoas acreditem na gente. A gente quer que as pessoas confiem em nós. A gente quer que as pessoas... E é aí que está o erro. Você não precisa que as pessoas acreditem em você, meu irmão. Quem tem que acreditar em você, primeiramente, Deus acredita em você. Deus confia em você. E a primeira pessoa a acreditar em você mesmo tem que ser você mesmo, meu irmão. Você não pode nunca confiar no braço da carne. Eu posso, eu faço e aconteço. Não, você tem que acreditar que Deus te chamou, que você é filho de Deus. Porque a primeira palavra que o diabo sempre falava para ele: se tu é o filho de Deus. Ele tinha certeza que ele era o filho de Deus. Mas o diabo dizia: mas será que tu é o filho de Deus mesmo? Se tu for, transforma essa pedra em pão. Se tu é o filho de Deus, lança-te daqui. Vai todo mundo acreditar em você. Sabe a tua família que te rejeita? Sabe os amigos que não acreditam mais em você desde que você virou crente? Sabe aquelas pessoas que dizem: aquele crentinho, aquela crentinha, aquele pastorzinho, aquela irmãzinha? Sabe? São eles vão ver como você é forte, como você é poderoso, como você pode. E a gente às vezes quer fazer todo mundo acreditar na gente. Irmão, pode ter certeza, as primeiras pessoas que a gente quer que acreditem não acreditarão. Eles podem bater nas suas costas, eles podem até te elogiar pela frente, mas por trás eles vão dizer: será que é mesmo? Será que se tornou crente de verdade? Será que é isso mesmo? Eles não vão acreditar. E você vai ser forçado, sugestionado, vai ser sugerido a você tomar posições e atitudes que vão contra a palavra de Deus apenas para agradar as pessoas. Você não foi chamado para agradar homens. Você foi chamado para agradar a Deus, irmão. Não importa se as pessoas gostam de você ou não. Não importa se estão de cara boa contigo, sorrindo, ou estão de cara feia. O importante é que Deus está feliz com você. É que Deus está alegre com você. É que Deus acredita em você. É isso que importa. Que você foi escolhido por Ele. E o diabo diz para Jesus: rapaz, seu cara, pula daí, né? Rapaz, vai lá, mostra quem tu é, faz a tua cara, faz teu nome, Jesus. Você não precisa fazer o teu nome, meu irmão. Você não precisa se mostrar para as pessoas, dizer que você é o que você... agora é alguma coisa. Não, o importante, elas sabem que você é alguma coisa. O diabo sabia que Jesus era filho de Deus, mas ele queria minimizar Jesus. O que ele queria ser, Jesus era. Então, por ele não ser, por ter tomado o caminho errado, aí ele começou a minimizar Jesus, desacreditando na pessoa de Jesus. Será que você é mesmo? Esse negócio de ser crente, será que é isso mesmo? Esse negócio aí de pregar a verdade, de falar a verdade, será que é isso mesmo?
Jesus pula, vai todo... Irmão, sabe o que chama a atenção hoje? É sensacionalismo. Programa que dá audiência é programa sensacionalista. Pessoas que querem ter audiência das outras é sensacionalista. As pessoas, irmão, elas barganham com o diabo sem saber que estão barganhando. Elas fazem de tudo para chegar onde elas querem chegar. Mostram a bunda, mostram um peito, só não tem cérebro na mente. Irmão, você tem que pôr teu cérebro para funcionar, meu irmão. Diga amém. Eu vou terminar aqui. Vocês entenderam, queridos? Não barganhe a tua fé. Não barganhe a tua santidade. Não barganhe a tua fidelidade. Não barganhe a sua família, o seu casamento. Não barganhe nada, meu irmão, com o diabo.